Pai querido, rogando as vossas bênçãos a se derramar sobre todos nós, a envolver nossas mentes e nossos corações. Aqui nos encontramos, em busca do pão que sacia a fome. Rogamos, querido amigo, que nos mantenha em sintonia com os trabalhadores desta casa, com o nosso querido Dr. Bezerra, para que a mensagem se afigure uma realidade em nossos corações, nos auxiliando, nos fortalecendo e nos facilitando a caminhada aqui neste plano. Que os seus trabalhadores visitem os nossos lares, os lares daqueles que sofrem, daqueles que necessitam de amparo e proteção, levando lenitivo, reconforto e esperança. Visite também todos aqueles que colocaram seus nomes no nosso livro de prece. Que cada um, Pai, seja atendido na sua necessidade. Rogamos-te também pelos nossos queridos oradores que trarão a mensagem esta noite, que sejam envolvidos, intuídos, para que a melhor palavra nos chegue. E assim, Pai, em teu nome, iniciamos mais uma noite de palestras públicas na Casa de Bezerra de Menezes. Que assim seja. Então, hoje nós estamos recebendo uma dupla dinâmica. Severina e Renato falaram para nós hoje mais um capítulo, da obra O Céu e o Inferno, e nos falarão hoje sobre os anjos. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Boa noite a todos, queridos irmãos dos dois planos de vida. Que nos abençoe Jesus, o doce Rabi da Galileia. Bem-vindos à nossa casa. Hoje, a nossa reflexão da noite, capítulo 8 do livro Céu e Inferno. Renato e eu preparamos com muito carinho essa reflexão. E esperamos que todos nós aproveitemos essa oportunidade para conhecer mais sobre a nossa doutrina. Sendo assim, nós vamos fazer uma pequena introdução. Jamais suponhas que te estejas ao léu na terra. Não. Cada qual de nós que renasce, a divindade aciona alguém para nos orientar ao longo da nossa trajetória por aqui. Esse alguém, esse ser espiritual, é conhecido desde os tempos e nós o chamamos de nosso anjo guardião. Desde que ele surgiu no palco da mentalidade humana, a ideia de que há anjos, de que existem seres angélicos, aquele ser superior que nos guia e nos orienta, que coordena nossos passos, é chamado de anjo guardião, ou simplesmente anjo da guarda, ou nosso guia. Existem várias imagens que tentam representar o nosso anjo guardião. Há uma muito conhecida, muito popular, de um anjo com asas enormes, acompanhando um menino que está correndo atrás de uma bola na direção de um abismo. E de fato, o anjo guardião é um espírito de hierarquia mais alta que a nossa. O bom senso nos diz que assim é. Alguém para guiar outra pessoa não pode estar no mesmo nível, porque não seria situação complexas, inspirar situações difíceis. Logo, o nosso anjo guardião, invariavelmente, é um espírito de hierarquia mais alta que a nossa. Ele é como um irmão mais velho, um pai amoroso, um mestre, mas fundamentalmente um amigo. E nessa amizade, nessa paternidade, nessa irmandade, o nosso anjo guardião não nega recursos para nos fazer criaturas felizes. Ainda que para isso tenha que nos deixar sofrer, nos permita até às vezes lágrimas. Mas o nosso irmão Renato vai detalhar esse assunto, falando agora sobre os anjos segundo a igreja. Com a palavra, Renato. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui reunidos para falar sobre essa doutrina que nos ajuda a nos levar
que nos instrui e nos ajuda a seguirmos o nosso caminho aqui nessa jornada evolutiva. Então, como a nossa companheira Severina aqui já adiantou, o nosso tema de hoje nós vamos falar sobre os anjos. Então, quem são os anjos? Qual é a compreensão que nós temos dos anjos? Eles são seres de asas, são mensageiros, são protetores. E qual que é a concepção que o Espiritismo tem sobre os anjos? Então, o nosso estudo, nós vamos falar hoje sobre esse tema. E, primeiramente, nós vamos falar sobre a crença dos anjos nas religiões. Desde os tempos mais antigos, as religiões têm as crenças nos anjos. Todas as religiões mencionam esses seres superiores. Na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos a aparição de anjos para patriarcas, para profetas e até na vida de Jesus Cristo. E nesse sentido, no livro O Céu e o Inferno, tem uma citação que nos diz o seguinte: todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Então nós percebemos que a maioria das religiões ela está consolidada essa crença nos anjos. E essa crença ela não é exclusiva do cristianismo. Temos essa crença também no islamismo, no judaísmo e em outras tradições religiosas. Cada cultura descreve esses anjos, ela tem a crença nos anjos de uma forma diferente, reconhecendo-os como mensageiros e também como guardiões do bem. Isso mostra que a humanidade ela já tem uma intuição de que nós não estamos sozinhos, que nós temos esses seres que nos auxiliam a evoluir, a seguirmos o nosso caminho evolutivo na Terra, inspirando-nos a seguirmos no bem. Aqui nós temos uma imagem de várias crenças aqui, representando várias crenças, várias religiões que creem nos anjos, né? Como dito aqui, o cristianismo, o islamismo e as outras tradições religiosas. Agora nós vamos falar sobre a compreensão teológica da Igreja sobre os anjos. A doutrina da Igreja acredita que os anjos foram criados desde o princípio perfeitos, cheios de virtudes, sabedoria e poder. Eles não passaram por provações, não passaram por reencarnações. Segundo a doutrina da Igreja, eles teriam sido criados dessa forma desde o início da criação. Eles foram criados prontos para glorificar e servir a Deus. Então, essa citação que também está no Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: acreditamos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico. Esse concílio que faz referência aqui é o concílio de Latrão. Essa doutrina ela está expressa na pastoral escrita pelo Monsenhor Gosset na França em 1864. Nós percebemos que essa data, essa época, foi justamente quando estava surgindo a doutrina espírita na França, né? Foi publicado o primeiro livro da codificação espírita em 1857, então essa pastoral que foi escrita foi bem contemporânea ao surgimento do espiritismo. E aí continua nessa doutrina: acreditamos firmemente que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana, tendo formado depois como elo entre as duas a natureza humana. Então, segundo esse conceito, primeiro Deus teria criado os anjos, né, que são seres
puramente espirituais, somente espirituais. Depois ele teria criado uma criatura corpórea, que seria somente matéria, e como uma ligação, né, um elo entre essas duas, a natureza humana, que é composta de corpo e de alma. E essa mesma doutrina, ela faz uma classificação dos anjos, um agrupamento dos anjos, segundo uma hierarquia. E essa hierarquia angelical, ela nos apresenta da seguinte forma, nessa doutrina. Primeiro aqui nós temos os serafins, os querubins e os tronos, que é a primeira hierarquia. Então esses anjos da mais alta hierarquia, os serafins, eles têm a função da caridade. Lá eles são referenciados da seguinte forma, que eles são abrasados pelo fogo da caridade. Os anjos querubins, eles refletem a sabedoria divina. E os tronos, eles têm a missão de glorificar o Senhor. Logo abaixo, na segunda hierarquia, nós temos ali as dominações, as virtudes e as potências. Os anjos das dominações, eles têm a missão de designar as missões dos anjos da hierarquia inferior. Ou seja, eles seriam como se administrassem esses anjos da hierarquia inferior. Os anjos das virtudes, eles teriam a função de fazer os milagres que são reclamados pela humanidade e pela igreja. E os anjos das potências, eles cuidam das leis universais, controlam as leis universais. E logo abaixo, na hierarquia da base, que está mais próxima da humanidade, nós temos aí os principados, os arcanjos e os anjos da guarda. Os principados, eles têm a missão de governar os reinos, as províncias e as dioceses. Os arcanjos, eles teriam a missão de transmitir as mensagens importantes vindas de Deus. E os anjos da guarda, que é popularmente mais conhecido, eles têm a missão de nos proteger e trazer segurança para a humanidade. Então Kardec nos conduz a uma reflexão. Nesse contexto, ele questiona qual é a razão, à luz da justiça, da criação de seres já perfeitos. Nessa argumentação, que lá no livro O Céu e o Inferno ele intitula de refutação, Kardec ele não está de nenhuma forma desmerecendo as crenças nos anjos que as outras religiões têm. Na verdade, ele está nos trazendo uma reflexão à luz da razão e da justiça divina. Então aqui nós vemos uma figura representando como se fosse Kardec refletindo. À esquerda aqui nós temos como se fosse um anjo já criado, pronto, desde o início da criação. E à direita nós vemos uma pessoa subindo uma escada em direção à luz, como se estivesse subindo em rumo à perfeição. Então Kardec ele analisa essa doutrina com profundidade e ele faz a seguinte citação. Ele faz um resumo dessa doutrina da Igreja sobre os anjos, da seguinte forma: o princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, voltadas à felicidade suprema e eterna, desde a sua formação. Mas se os anjos foram criados prontos, perfeitos, sem esforço, onde que estaria a justiça nessa criação? Fica esse questionamento. E por que uns teriam que passar por provações, sofrimentos para evoluir?
enquanto outros já nasceriam perfeitos. Nesse contexto, Kardec aprofunda a análise em 2 pontos importantes. O primeiro ponto que ele analisa é como a alma é destinada essencialmente ao corpo. Então, segundo o entendimento que foi extraído dessa doutrina, que está previsto nesse concílio, a alma foi criada para estar unida ao corpo, como uma condição essencial. Mas pensemos, a alma é eterna, o corpo ele é temporário. Então, como que a alma estaria ligada ao corpo como uma condição essencial? A pergunta. Então, nesse sentido, ele faz a pergunta: ainda assim, se poderá afirmar que seu destino é estar essencialmente ligado ao corpo? Isso aí falando da alma. E a resposta é a seguinte: não. Essa união não passa, na realidade, de mero acidente, de um estágio na vida da alma e nunca do seu estado essencial. E, nesse mesmo contexto, essa citação ela é reforçada por uma frase que é atribuída a um filósofo e teólogo francês chamado Teilhard Chardin. Ele faz essa frase nos diz o seguinte: não somos humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então a alma, ela não foi criada como uma condição essencial para viver junto com o corpo. Ela continua a sua existência após essa existência corpórea. E um outro ponto que ele analisa é o problema do conhecimento inato dos anjos. Segundo essa mesma doutrina, os anjos já nasceram com todo o saber. Eles não precisaram de aprender nada. E, nesse sentido, também ele faz a citação, explicando essa doutrina, nos dizendo o seguinte: os conhecimentos dos anjos, isso aí está expresso na doutrina que eu citei está expresso na doutrina que eu citei, que está no concílio, com base, esse estudo no livro O Céu e Inferno, está citado na doutrina, no concílio de Latrão. Então, nos diz o seguinte: o conhecimento dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. Tem-nos porque são anjos, sem necessidade de aprendê-los. Contudo, nós sabemos que o verdadeiro conhecimento, ele vem da experiência, ele vem do esforço e da vontade de crescer. E, mais uma vez, surge a questão: por que alguns precisam conquistar tudo com luta e outros já nasceriam prontos? Essa ideia não parece compatível com a bondade de Deus. Dessa forma, vamos analisar a justiça divina e o progresso da alma. E Kardec chega a um ponto crucial dessa questão. A alma está em progresso constante. E se a alma pode evoluir, se ela pode progredir, ela pode também evoluir. E se ela pode evoluir, ela pode atingir a perfeição, se tornando um anjo, um espírito puro. Mas ela não se torna um espírito puro por privilégio, como uma condição da criação divina desde o início, mas sim por merecimento e por esforço. Então, Kardec nos faz a seguinte observação: se ao contrário a alma adquire novos conhecimentos depois da vida atual, então é porque ela pode progredir. E continuando nessa análise, Kardec faz uma ponderação
sobre a ideia concebida de forma limitada, nos apresentando um Deus glorificado por legiões de anjos, que o adoram como se ele fosse um rei humano, com necessidade de estar cercado de súditos. Na verdade, aqui não está se fazendo uma crítica à adoração a Deus, não, mas está fazendo uma crítica à necessidade, como se Deus tivesse a necessidade de criar seres para o adorar. Não, Deus não tem essa necessidade. Nós sabemos que Deus, ele é um Pai amoroso. Então Deus é um rei ou um pai? E aí Kardec faz essa observação. Atribuir-lhe como necessidade milhões de adoradores é emprestar-lhe vaidade e fraqueza próprias dos orgulhosos déspotas do Oriente. Os déspotas do Oriente, eles eram governantes que acumulavam todo o poder político, militar, religioso e jurídico. Eles governavam de forma absoluta, sem nenhuma limitação constitucional ao poder e sem nenhuma participação popular no governo. Como exemplo, nós temos aí os reis do Egito, da Mesopotâmia, da Pérsia, da Índia e da China. Então, Kardec faz essa comparação. Se nós compararmos Deus com esses reis que governavam dessa forma, de forma absoluta, sem a participação de ninguém no poder, nós estaríamos colocando ele, abaixando ele numa condição de um rei humano. Deus não é assim. Deus é um Pai amoroso. Ele não necessita de adoração. Ele nos criou para que nós possamos evoluir, para que nós tenhamos uma vida plena e sejamos bons, justos e solidários. Então Deus é um Pai amoroso e quer que nós cresçamos e aprendamos, sejamos felizes. E Kardec, ele encerra a sua análise com uma mensagem de luz e esperança. Ele nos diz o seguinte: sem progresso para a alma, chega-se a conclusões absurdas. Progredindo a alma, qual o limite do progresso? Não há razão para não atingir por ele o grau dos anjos. Então, nós chegamos aí a uma resposta àquela pergunta inicial. Quem são os anjos? E os anjos são espíritos puros. No livro dos Espíritos tem a seguinte explicação sobre os espíritos puros. Tendo alcançado a soma de perfeição de que a criatura é capaz, estes, os espíritos puros, não têm mais que sofrer nem provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Então nós vemos aqui que os anjos, eles não são seres privilegiados da criação. Eles são espíritos que chegaram à perfeição pelo esforço, pelo progresso e a evolução espiritual. São os espíritos puros. E nós sabemos que, pela doutrina espírita, que os espíritos, eles são agrupados em 3 classes. A primeira a terceira ordem, né? Ela é dos espíritos imperfeitos, que somos nós que estamos ainda mais apegados à matéria, mais ligados às paixões. E a segunda ordem, ela é composta pelos bons espíritos, que eles já evoluíram e já estão mais voltados ao bem, ao equilíbrio e à sabedoria. E a primeira ordem é a dos espíritos puros, né, que atingiram a perfeição, que são os anjos. Então esses espíritos, né, os espíritos puros, que são os anjos, eles não vivem no osso,
Eles trabalham constantemente para o bem e a harmonia universal. Eles já foram como nós um dia, e um dia nós seremos como eles. Estamos todos no mesmo caminho, só que em diferentes estágios da caminhada. Aqui nós colocamos uma ilustração aqui de um espírito imperfeito ainda, mais ligado à matéria, mais ligado às paixões. Alguns espíritos que já estão no caminho mais evoluído, os bons espíritos, e um espírito puro, olhando para os demais espíritos, os auxiliando. E para encerrar, eu deixo a seguinte reflexão: os anjos não estão acima de nós por privilégio, mas porque souberam usar sua liberdade para escolher o bem. Esta é também a nossa missão. A cada ato de amor, renúncia e caridade, nos tornamos mais semelhantes a eles. Então, meus irmãos, que a paz de Cristo nos envolva e que nos proporcione serenidade, fé e coragem para seguirmos nessa caminhada rumo à evolução. Agora eu vou passar novamente a palavra à nossa companheira Severina, que irá aprofundar esse estudo, nos trazendo os anjos segundo a doutrina espírita. Então, qual a visão espírita dos anjos? A palavra anjo vem do hebraico, que significa mensageiro. Em grego, significa protetor. A Bíblia está cheia de passagens dos anjos ou mensageiros enviados por Deus para nos proteger. Aqueles seres escolhidos por Deus em missões especiais. Estão cheios de revelações na Bíblia sobre os anjos. A escada de Jacó, o anjo do sonho de Jacó, anjos que sobem e descem a escada de Jacó. E o anjo que assistiu Daniel na cova dos leões. Então, meus irmãos, a palavra anjo significa mensageiro e tem um significado profundo de proteção. Jesus fala em Mateus, no capítulo 18, versículo 10, que se não nos tornarmos como crianças, não entraríamos no reino do céu. Ele fala que as crianças possuem um protetor do alto. Mas o que a doutrina espírita fala para nós sobre os anjos? A doutrina vê de uma forma diferente a classificação de anjos, quando fala de forma diferente, comparando no sentido que a Igreja Católica, como Renato falou, dá o anjo que chama o anjo da guarda. E nós temos, através da história, que esse termo, essa criação, ocorreu na Espanha, no século V. A doutrina espírita, portanto, vê o anjo como sendo um ser que começou como todos nós. E através do processo evolutivo, pode ter tido evolução até em outro planeta. Mas esses espíritos vêm acompanhando a nossa trajetória evolutiva. Nós não vemos esses seres criados já como superiores. Eles passam por todas as experiências que nós precisamos passar para evoluir. Assim, a doutrina espírita sabe, e nós temos notícia, como os grandes profetas, que um espírito que ele escutava ouvia uma voz que lhe dizia: Filho do homem. Como fala Jeremias, como fala Ezequiel, Daniel, Isaías e muitos outros. O próprio Joel, que anunciou a vinda do Consolador prometido por Jesus. Ele fala que ouviu uma voz. Então, há esse contato do mundo espiritual com o mundo material. Contato do mundo espiritual. O anjo Gabriel, por exemplo, Rafael, que a igreja nomeia com esses nomes, nós vemos que esse espírito teve um papel especial a serviço do Cristo, porque o anjo Gabriel veio anunciar a Maria de Nazaré a vinda do próprio Cristo. Depois, esse mesmo anjo veio avisar a Zacarias, o pai de João Batista, em recado semelhante, acerca da chegada de João, o Batista.
Então, nós espíritas vemos o anjo como um espírito dedicado, escolhido por Deus para nos acompanhar. Inclusive o anjo, o meu anjo da guarda, pode ser o anjo da guarda de qualquer um de nós. Não é uma coisa pessoal, exclusiva, não. É um espírito que nos norteia, que está sempre ao nosso lado para nos chamar a atenção quando nos equivocamos. Tipo assim, quando nós temos atitudes não coerentes com o processo do amor, da fraternidade, da ética e da moral, e aí esse espírito protetor vem nos alertar. Graças a Deus, a sua misericórdia, ele envia para nós esses espíritos amigos para nos nortear, né, gente? Porque, como Jesus disse, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Significa que a cada um determinou um espírito protetor para nos guiar e nos orientar. A doutrina espírita, portanto, nos fala desse guia espiritual e, na verdade, não deixa de ser o anjo da guarda que a Igreja Católica fala. É também, é um espírito protetor. O espírito protetor destinado para todos nós, assim como aqueles espíritos que nortearam Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, que acabaram por culminar trazendo as 3 revelações do monoteísmo que nós conhecemos. Isso faz com que espíritos respondessem a Kardec em O Livro dos Espíritos que tudo se encandeia no universo. E aí nós temos essa imagem agora, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou estagiando pelo átomo. Mas o átomo primitivo não é o hidrogênio 1 da tabela de Dimitri, não. O átomo primitivo é a menor partícula da matéria primitiva, do fluido universal, como chama Kardec. Da substância, como chama Aristóteles, e desse modo, tudo se encandeia. Desde esses começos mais distantes até o arcanjo, que também já passou por essa experiência. Então, a expressão do átomo ao arcanjo é uma frase emblemática do Espiritismo, originado no Livro dos Espíritos, questão 540, onde se afirma que tudo na natureza se encadeia, desde o átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, de tanta eternidade tem havido, pois, puros espíritos ou anjos, mas como a sua existência humana se passou no infinito passado, eis que nós supomos como se nós tivéssemos sido sempre anjo de todos os tempos, Então, essa frase do átomo ao arcanjo sintetiza para nós a ideia da evolução espiritual, sugerindo que a mesma inteligência que se manifesta no átomo primitivo também se desenvolve por meio de sucessivas reencarnações, até atingir a condição de arcanjo, uma categoria elevada de um ser superior. Aqui, no capítulo 8, que nós estamos estudando hoje, no item 15, Kardec termina dizendo o seguinte: realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos, experimentados, esclarecidos, para a transmissão de suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras. E, desse modo, completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. E o Espírito Meimei vem também falar para nós nessa noite que haverá sempre um anjo que te aparecerá no caminho. E como silencioso sirineu, te apontará o próximo calvário a galgar, emprestando-te forças e dizendo de coração a coração:
fitando o mais alto do monte, alcançarás. Sendo assim, meus irmãos, a gente vai encerrar agora com uma música, porque a música expressa o que não pode ser dito em palavras, mas não pode permanecer em silêncio. É assim que eles aparecem, em descrições bíblicas, falando aos homens na forma e na linguagem humana. E são mostrados em graus hierárquicos entre si. Observa-se que no Novo Testamento, as referências aos anjos são menos frequentes do que no Antigo Testamento. É assim que vemos descrição de anjos no maometismo, nas mitologias gregas e, em alguma forma, até do budismo. O Corão é extraordinariamente rico em referência aos anjos. E a doutrina espírita ensina que os anjos são seres criados, como todos os espíritos. Vamos à música? E aí Maria vai nos ajudar, vai cantar? De todo mundo, mas você já sabe, você vai puxar aí, para todo mundo ir. Um dia todos nós seremos anjos. Olha que maravilha, gente. Não é, Dicinha? Não é bom? Isso nos dá uma consolação, não dá? Um dia todos nós seremos anjos. Mas tem que trabalhar. Não pode ficar de braço cruzado, não. E acreditar que um dia todos nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. O que aconteceu? Cadê o começo? Aí, Maria. De todos nós seremos anjos. Não está batendo. E acreditar que um dia todos nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Agora deu, gente. A felicidade só começa. Pode cantar também, Renan. Onde cessam as desigualdades. Compartilham os sonhos. A imagem é do nosso lar. A liberdade. O mestre falou, sede perfeitos, e nos ensinou essa lição. O amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Agora todo mundo, um dia nós seremos anjos. Solta a voz. Vamos trabalhar e acreditar que um dia todos nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Outra vez. Um dia todos nós seremos anjos. Tem gente com boca fechada. Cadê você, Mauro? Olha, tá aí, ó. E acreditar que um dia todos nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de Então, por já terem percorrido todos os graus e reunirem em si todas as perfeições, se tornaram espíritos puros, se tornaram anjos,
Como existem espíritos dessa categoria, muitos anteriores ao homem, este acreditou que haviam sido criados perfeitos. Mas entre os anjos existe aquele que se dedica e nos protege, os anjos de guarda. São sempre superiores ao homem. Estão ali para aconselhar, sustentar, ajudar a escalar a montanha escarpada do progresso. São amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se podem contrair na terra. Esses seres, então, estão ali por ordem de Deus, que os colocou ao nosso lado, ao lado do homem. Ali estão por nos amarem. Cumprem junto aos homens uma bela, mas ao mesmo tempo penosa missão. É deles que a nossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Eles nos auxiliam no momento de crise. Para eles o espaço não existe. Pode estar vivendo em outros mundos e conserva a ligação com os seus protegidos. Gozam de faculdade que não podemos compreender. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele, como um pai vela pelo filho. O anjo da guarda, portanto, é ligado ao indivíduo desde o nascimento até a morte e frequentemente o segue, mesmo depois da morte, através de numerosas existências corpóreas. Para o espírito imortal, essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida. Esperamos ter contribuído com todos, encarnados e desencarnados, sobre nossos anjos guardiões. Capítulo 8, do Céu e Inferno. Leiam para terem mais esclarecimento. Uma noite de paz a todos. Então, meus irmãos, nós encerramos o estudo da noite de hoje e deixamos aqui uma mensagem final com paz e luz, que sigamos firmes rumo à perfeição espiritual, com essa esperança de que um dia nós tornaremos como os anjos. Muito obrigado, boa noite a todos. Agora, para encerrar nosso momento, vamos fechar nossos olhos, elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai de infinita bondade. Agradecemos, Senhor, a oportunidade dessas palavras que nos consolam, que nos trazem um calor para os nossos corações. Sabemos, Mestre Jesus, das nossas falhas, dos nossos erros, mas pedimos aos nossos mentores espirituais que nos auxiliem nessa caminhada rumo à luz, rumo à felicidade, que sabemos não alcançaremos ainda nesta encarnação, mas que possamos alcançar a felicidade possível neste planeta. Que absorvamos as vibrações que vêm do mais alto, pedindo a Deus a força necessária para a tarefa que cada um de nós tem. E pedimos ao Mestre Jesus que continue nos guiando, mas que nós façamos também a nossa parte, estudando o seu Evangelho e a sua conduta. Muito obrigada, Mestre, por tudo e pedimos que permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja.